Gazine, dia 13 de novembro de 2025. Esse Gazine aqui, ele vai falar sobre a possibilidade de utilização didática dos fanzines, né? E eu tive duas experiências muito interessantes recentemente. Resumindo, eu sou professor substituto da disciplina de arte dentro do Instituto Federal de São Paulo, no campus de São José do Rio Preto. Esse ano eu estou substituindo, né, a professora de arte, e tenho um plano de curso com histórico, com a história da arte. Adentrei o período que veio após a Idade Média, né, com o maneirismo, o barroco, o rococó e depois o renascimento. Esses três primeiros eu trabalhei com uma atividade e o renascimento com uma outra, e ambas usando fanzine, né? E a experiência foi muito interessante, né? Então, nós da área do fanzine, dos quadrinhos do fanzine em geral, ficamos pensando, será que há como utilizar o fanzine de forma didática sem deturpar a questão livre, manufatureira, criativa do fanzine, do fanzinato? Há muitas questões sobre isso e alguns trabalhos que foram elaborados mostrando que sim, que há como, tanto até mesmo numa pós-graduação. Eu mesmo lecionei disciplina de pós-graduação dentro do meu pós-doutorado no UFG sobre fanzines de arte, mas tenho experiência com o professor Elídio dos Santos Neto, já falecido, mas que eu auxiliei ele, e ele criou o conceito Biographic Zine aplicando os fanzines para o curso de pedagogia de pós-graduação no mestrado, né? E também tem experiências outras, né? Mesmo com Tina Kurtz e alguns outros autores fanzineiros também, né, que trabalham ou trabalharam com os fanzines em presídios, né, sistemas prisionais. A Tina Kurtz trabalhou um bom tempo dentro da Fundação Casa, né? Eu até tive uma experiência, ela me convidou uma vez, eu fiz uma experiência com ela também, foi interessante. Temos um amigo, professor de educação física, o Renato, e ele tem um livro, né, que está na Marca de Fantasia, que é um livro que você aplica fanzine em sala de aula, e ele faz apostilas como provas, e essas não como provas, né, só, ele faz apostilas como zines, né, zine apostilas ou apostila zines com as matérias que ele leciona na área da educação física e aplica aos alunos, né. Ele já me mandou alguns, e tem alguns gazines que eu mostro essas mini apostilazinhas, que são 4 ou 8 páginas no máximo, né? Geralmente 4, são 4 páginas, e ele faz um caderninho, na verdade uma folha de sulfite dobrada ao meio em 4 páginas, que seria um fanzine, né? Mas então as experiências têm dado certo, e eu apliquei esse ano vários momentos fanzines também lá, tanto na recepção dos alunos no começo do ano, depois num curso de linguagem visual, que é um curso de extensão para professores em aberto, que eu estou replicando agora novamente, e tem dado certo. Mas para os alunos em específico, dentro da disciplina, eu fiz algumas experiências, mas essas duas últimas foram muito interessantes, né? Então eu vou relatar aqui. Quando eu trabalhei a questão do Renascimento, eu fiz com que eles elaborassem um fanzine, e eu dei um exemplo para eles. Podem chamar o fanzine de Renascenzine ou algo assim, mas podem criar o nome que quiserem, mas a maioria fez o mesmo nome, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Não dá para ver muito bem esse, deixa eu ver se conseguem ler, acho que dá agora, né? Renascenzine. E aí aqui tem o Dante Alighieri que eles desenharam. Qual era a proposta? 3 formatos que eles podiam escolher: o A5, que é esse aqui, a folha de sulfite dobrada ao meio; o A6, que seria a folha de sulfite, né, só que ela subdividida em 8 páginas, que é aquele mini zine; ou o zine folder zine, que eu chamo, né, aquele zine que parece um folder de guia turístico, né, ou de mapa. Então cada dupla, eu pedi para o trabalho sem dupla, né, poderia pegar uma obra renascentista ou um autor, um artista renascentista, e
falar sobre ele, mas também fazer um desenho sobre uma obra dele, ou um desenho a partir do rosto dele, né, do autorretrato dele, com um desenho quadriculado no mesmo padrão em que os renascentistas aprenderam a fazer, né? Baseado, por exemplo, no trabalho do Albrecht Dürer, o alemão renascentista. Aqui vocês têm uma visualização dessa técnica. Eu vou até ampliar um pouco aqui. Então, seria o quê? Um objeto ou uma pessoa, né? E entre ela e a superfície, que pode ser um papel quadriculado, uma moldura com o mesmo número de quadriculações que você tem no papel. Então você cria um quadriculado, né? Por exemplo, 16 quadrinhos, claro, o que tem mais? 16 quadrinhos, e no papel você tem 16 também, e aí você consegue replicar como se fosse aquele jogo de batalha naval, né? O segundo quadrinho da segunda fileira, você consegue visualizar o braço dela, e por aí você vai desenhando, né? Mais ou menos isso. Então, vocês têm aqui alguns desses resultantes, desses fanzines e atividades, né, que eu chamei de Renascenzine, mas eu deixei em aberto para eles nomearem como quisessem, né? Vocês têm esse aqui, por exemplo, que eu pedi a tarefa para que fosse em dupla, né? Então eles produziriam um fanzine num dos formatos escolhidos, né? Ou minizine, ou o zine padrão, que é o A5, né, em 4 páginas, ou um folderzine, né, que é esse aqui de 6 páginas. E aí alguns em dupla, né, são 2 turmas de mais ou menos 36 alunos, então resultaram em uns 17 fanzines, e esse, por exemplo, é um minizine de 8 páginas, né. Esse aqui foi feito por 2 alunos do curso de automação. Retrataram aqui o Albrecht Dürer e dentro o rinoceronte que ele desenhou, né, que ele fez uma gravura de rinoceronte. E aqui a distorção, né, e alguns dados sobre o artista e a obra, né. Então essa basicamente era o que eu pedi para eles trazerem como fanzine, né, como atividade para a nota, mas fazendo um fanzine sobre o Renascimento. Aqui a dupla de alunas, Isadora e Giovanna, da informática, renomearam como Giza Zine. Então puseram esse nome para o fanzine e retrataram aqui o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, né? E tem o Sandro Botticelli, e na parte interna a parte da obra do Nascimento de Vênus, e aqui a distorção, né? E alguns dados sobre o artista e a obra, né? Tem mais um aqui que quero mostrar para vocês, que é esse. Esse aqui é baseado no Dante Alighieri, né? A dupla de alunos da informática chamou de Renascenzine, retrataram o Dante Alighieri, e dentro, né, uma passagem da Divina Comédia, digamos assim, mas o desenho original é do Gustave Doré, mas tudo bem, está dentro da literatura renascentista, no caso, a Divina Comédia. Aqui tem a obra é uma reprodução de um trecho, né, do livro, de um dos 3 tomos, né, do Inferno, Paraíso, aliás, o Inferno, Purgatório e Paraíso. E eles fizeram a versão do desenho e aqui a versão distorcida. E também os dados sobre o artista, aliás, o escritor, né, o autor, e a obra, né. Uma segunda atividade que eu dei para eles, então tem vários aqui, não mostrei só alguns, mas enfim, tem vários trabalhos aqui, minizines, ou zines mesmo. Deixa eu mostrar mais alguns, pelo menos antes de passar para outra atividade aqui, para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Esse aqui é bem interessante também. Renascenzine colocaram aqui a figura como se fosse uma moldura, né? E a Cristo crucificado, né? E sobre o Donatello, é uma obra do Donatello, e fizeram ele aqui, e explicaram.
Então tem vários aqui, alguns com colagem na capa, e a parte interna, sim, os desenhos. Né? Lembrando o fanzine mesmo. Outro aqui. Michelangelo. Esse aqui ficou interessante também, do Renascimento ao Zinecimento. Piero della Francesca. Colocaram símbolos, né? Que tem a ver com a obra do Piero della Francesca, que é uma delas aqui, é um retrato que ele fez de um nobre. Né? Então, tem variações aqui, né? A maioria em A5, mas alguns no tamanho de minizine também. Né? Esse aqui ficou interessante, porque tem o Homem Vitruviano de Da Vinci, né? Distorcido também. Enfim, a segunda atividade, essa aqui ainda é a mesma, né? A segunda atividade foi eu nomeei de provar tesine, uma prova arte e zine. E aqui é interessante. Eu apliquei uma, uma atividade assim no formato A5, né? Com cinco questões, a maioria de múltipla escolha, uma é dissertativa, e a última é, eu vou dizer assim, desenhativa, tá aqui. Essa desenhativa aqui para desenhar, ela pede. As atividades que eu dei, as questões são simples, elas são baseadas no maneirismo, no barroco e no rococó. Elas são muito simplórias, mas são criativas. E eu sei que eles fariam muito rapidamente as questões, mas a última seria mais demorada, porque eu fiz o seguinte: fiz com que eles se retratassem, o retrato deles, numa das fases artísticas, ou o maneirismo, ou o barroco, ou o rococó, especificassem qual. E como fazer isso? Eles poderiam tirar uma foto deles no celular, e aí eu permiti o celular nessa última atividade apenas. Eles tirariam uma foto e desenhariam a foto deles. Mas eles poderiam fazer quadriculado também. Eles poderiam quadricular, só que não teria sentido quadricular ali, porque eu pedi que eles fizessem. A quadriculação seria se eles quisessem desenhar o retrato deles para depois, não distorcer, mas depois colocar no estilo maneirista, rococó, barroco. Mas poderiam fazer direto. E aí, se por exemplo eles pegassem um estilo do maneirismo com El Greco, que era o pintor espanhol que esticava as figuras, né? Eles poderiam fazer a foto deles e pedir para o IA. Então, excluía essa do quadriculado e ia direto para IA. Eu utilizei a inteligência artificial aqui, fiz como um artifício para que pudesse pegar algo de útil nessa questão da inteligência artificial que está muito em voga atualmente. Né? A inteligência artificial, ela entrou, ela veio com tudo, nós não temos mais como voltar atrás, mas temos que usá-la. E a utilização, na minha concepção, teria que ser algo criativo, algo que fizesse jus a podermos utilizar a IA sem, digamos assim, um lado ruim, né? Então um lado útil. E aí qual foi a minha ideia? Eles poderiam pegar a foto deles, passar para um chat GPT ou algum outro software de inteligência artificial que transformasse a foto deles em ou maneirista, ou rococó, ou barroco. Eu fiz um exemplo aqui no meu, mas está muito pequeno para vocês verem, mas seria isso, a minha foto, depois no estilo El Greco, maneirista, e aí um desenho baseado nele, e o mesmo desenho, só que para quem não sabe desenhar, porque muitos reclamam que não conseguem desenhar, mas eu deixei aberto para ser bem simples, né?
Então eu pedi essa tarefa e deu certo. A maioria tirou foto de si mesmo, jogou para a IA, pedindo num estilo maneirista de algum artista, ou num estilo barroco, ou num estilo rococó. E aí, a partir dessa transposição que a IA faz, essa transformação da foto deles para um dos estilos artísticos, eles pegam aquela última transformação e redesenham nesse quinto exercício. E aí eu tenho as resultantes aqui. Por exemplo, esse aluno aqui jogou a foto dele e na foto dele aparecia o amigo dele de trás, na cadeira de trás, na carteira de trás. E ele retrabalhou isso a partir daí e deu esse efeito aqui. E aí ele coloca como maneirista. Aqui tem um outro, que é uma aluna que jogou no estilo, e aí fez no estilo rococó. Um outro aluno fez no estilo maneirista parmegianino. Mas ele puxou o pescoço e me lembrou também o El Greco, né? Esse aqui também no estilo maneirista, mas aí lembrando o El Greco. Alguns deles ficaram autorretratos mesmo, mas no estilo da arte, né? Maneirista. Esse aqui foi muito engraçado. Ele pôs barroco estilo Caravaggio e todo assustado, que o barroco tinha um sentimento, a emoção, né? Então ele estava emocionado aqui, estava num susto. Ficou muito engraçado e ao mesmo tempo inteligente, né, a solução. E esse aqui fez o estilo barroco chorando, tem lágrimas. Aí eu falei, por que você pôs as lágrimas? Não, porque o barroco é emoção, ele está chorando, professor. E ele, na verdade, é o próprio aluno, né? Então são resultantes muito interessantes, né? Eu estou mostrando aqui para vocês. Alguns se retrataram mesmo. Esse aqui parece mesmo o aluno. E este também parece o próprio aluno, né? E outros fizeram uns trabalhos também. Essa aqui, deixa eu ver se é a aluna. Parece a aluna também. Isadora. Aqui é outra aluna. Então, e esse aqui no estilo greco ficou ótimo também. Agora, a tônica, aqui tem mais um. Esse aí juntou o barroco com o rococó. Barrococó é porque eu brinquei falando que o estilo poderia ser um barrococó também, mas é uma brincadeira, claro, né? Mas alguns fizeram. Esse aqui é o anterior, né? Então, voltando aqui. E claro, eu não mencionei aqui para vocês as primeiras questões, né? E elas são interessantes, porque, por exemplo, aqui eu coloco duas figuras, duas esculturas, né? Que são de dois artistas, né? De fases distintas, né? O renascentista e o barroco. E pergunto qual é a figura, né? Se ela representa Pôncio Pilatos, Jesus o Cristo, Davi o herói bíblico, Ivan o é ou Ivan não o é. Eu fiz essas brincadeiras aqui. E óbvio que eles gostaram também das brincadeiras. Tem uma outra que eu fiz aqui. Né? Coloco uma figura aqui do El Greco e outra do Aleijadinho, né? E aí eu pergunto, né? Tem 5 itens aqui. 2 deles estão certos. E algumas, assim, por exemplo, a figura alongada representa o pré-histérico medieval. Nem existe pré-histérico, ainda mais medieval misturado, né? E a outra a alongada figura representa o maneirismo atinente ao estilo do seu autor. Sim, essa está correta. A última, que está incorreta, ambas são caricaturais e utilizadas na escola de samba médio-gótica. Óbvio que eu coloco isso para dar um humor, mas também para eles é um alerta. Obviamente não é isso, então as corretas vão ser fáceis de perceberem, né? A última aqui também, que eu coloco uma obra rococó, né, e pergunto, né? A imagem a seguir, o Triunfo de Aurora de Jean-Honoré Fragonard, vemos cores suaves, mais claras e decorativas. Ah, professor, isso aqui não está colorido, mas eu havia mandado para eles um PowerPoint para eles estudarem e tinha essa imagem colorida, então está tudo mais ou menos conectado. Há um abandono de sombreamento, falta de dramaticidade. Essas são claramente características que é essa obra aqui, que é a do rococó, né? E aí eu coloquei para eles: barroco intenso escuro, barroco oco sem nada por dentro. Tem um amigo meu, professor lá, que morreu de rir com esse item. Maneirismo ajeitado, barrococó expressionista retrógrado. E por fim, rococó apenas. Óbvio, rococó apenas, né?
Então é isso, eu fiz essa ProVartZine, dei o nome de ProVartZine, que é a prova, mas é um zine de arte também, então não é só uma prova, é um zine, e em 4 páginas, né, que eles trabalharam. Então dei duas propostas aqui utilizando fanzines, né? A primeira do Renascimento, o Renascenzine, Renascensazine, e a segunda da ProVartZine, e ambas foram muito bem recebidas, eles gostaram bastante, a elaboração também para mim foi interessante. Sem falar que a utilização da inteligência artificial nesse ponto deles pegarem a foto deles, enviarem para a IA para que ela transforme a foto deles num dos estilos ou maneirista, ou rococó, ou barroco, e a partir desse eles redesenhassem o que vissem, também influiu. Então, só tenho a dizer que as críticas com relação à IA devem continuar, mas a gente consegue talvez utilizar o melhor possível dela. E com relação a alguns apontamentos também sobre fanzines, será que eles são úteis para a educação? Será que eles não vão distorcer a proposta do próprio fanzine, que é de criatividade, de liberdade, sem cerceamento? Essas críticas são necessárias, né? E temos amigos que trabalharam com fanzines e trabalham. O próprio Lídio dos Santos Neto, que trabalhou com biographic zines. Eu trabalhei com fanzines de arte na disciplina de arte zine da pós-graduação, quando eu fiz pós-doc na UFG. E o Renato Donizete trabalha com apostilas zines, como um fanzine de 4 páginas, como esse aqui, sobre educação física, que ele entrega para os alunos estudarem, né? Então, e eu apliquei agora duas maneiras de trabalhar com fanzines que eu vejo que são bastante úteis, né? Os alunos aprovaram, gostaram muito, pediram um novo trabalho assim, se possível for, né? Agora no último bimestre. E eu mesmo vi que é possível. Utilizar os fanzines para a educação é um pouco diferente, claro, do que você fazer o seu próprio fanzine ou artzine. Mas dentro dessa proposta de que o fanzine é algo livre, você pode trabalhar lá dentro para que eles consigam compor algo junto dessa proposta. Tanto do Renascenzine, né, Renascensazine, que eles desenhavam um trabalho renascentista e quadriculavam para distorcê-lo, né, como uma ProVartZine como essa, em que, óbvio, tem questionários aqui sobre as escolas de arte ou os movimentos artísticos, mas também um pouco do desenvolvimento artístico dos próprios alunos. E aí está feito o trabalho, né, a utilização dos fanzines também na didática. É isso, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artzines, biographic zines e afins.